Seja muitíssimo bem-vinda ou bem-vindo a mais uma edição do Taquei Responde, onde você manda suas dúvidas sobre vinhos na caixinha de perguntas lá do Instagram e eu respondo aqui nesse vídeo de maneira muito mais detalhada do que eu faria no story lá no Instagram. O tema do Taquei Responde de hoje é vinho brasileiro. Vamos às dúvidas. Antes de começar a tirar as dúvidas aí de vocês, deixa sua curtida aqui, seja no Instagram ou no YouTube, onde você estiver, beleza? Para apoiar o trabalho. Primeira dúvida. Quais as nossas melhores uvas? Depende. A gente tem que pensar que o Brasil é um país gigantesco, tem dimensões, enfim, continentais e que hoje produz não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados. A gente tem produção em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, Bahia, Pernambuco e por aí vai. E cada região vai ter as variedades de uva que melhor se adaptam. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, eles adotaram lá a Merlot como variedade tinta emblemática, faz excelentes exemplares, mas a Cabernet Franc também é uma uva tinta que se dá muito bem. Quando a gente fala de uvas brancas, eu particularmente gosto muito da Chardonnay feita na Serra Gaúcha. Quando a gente vai para a Campanha Gaúcha, mais próximo ali da fronteira com o Uruguai, aí a gente já vai ter uvas tintas mais encorpadas, mais tânicas e que demoram mais tempo de amadurecer, se dando muito bem. A Campanha Gaúcha ela faz tanás deliciosos. Já indo para o Planalto Catarinense, por exemplo, Santa Catarina, a gente vai ter uvas brancas se destacando muito bem. Eu particularmente adoro o Sauvignon Blanc feito no Planalto Catarinense. Acho que é o que eles fazem de melhor e são os melhores Sauvignon Blanc do país. Já nas regiões mais para o norte do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e outras regiões aí, a Syrah, muito frequentemente, é a uva que melhor se adequa. Então, quando a gente fala de Minas Gerais, São Paulo, são Syrahs de clima mais moderado, Syrahs mais frescos. Quando a gente fala do Vale do São Francisco, por exemplo, a gente tem um cultivo de Syrah mais encorpado, mais potente, mais alcoólico. Então, essas são algumas das variedades que se dão bem aqui no Brasil. Agora, tem muita variedade de uva sendo cultivada em tudo quanto é canto. Por que que os vinhos brasileiros ainda são tão caros? Eu vou responder essa com uma outra pergunta. Será que são tão caros assim mesmo? Sinceramente, eu acho que não. Acho que a gente ainda está parado numa visão antiga de que o vinho brasileiro não tem qualidade e, consequentemente, a gente tem uma percepção dele como caro pelo que se cobra. Só que nos últimos, 10 anos, aí, pelo menos, um pouco mais, a gente teve um progresso muito grande qualitativo no vinho brasileiro. E hoje eu particularmente acho que nós competimos de igual para igual em todas as faixas de preço, pelo menos até R$150. Talvez até chegando a 200. E muito frequentemente a gente tem melhores opções de custo-benefício do que vinhos importados em todas essas faixas. Acho que é uma questão da gente abrir nossa cabeça e se permitir provar. E principalmente se permitir provar cegas. Pega vinhos de R$60, argentinos, chilenos, portugueses, italianos e brasileiros e prova eles comparados às cegas. Faz isso com vinhos de 80, de R$100, 120, de 150. Muito frequentemente você vai conseguir achar vinhos brasileiros tão bons ou melhores do que os vinhos na mesma faixa de preço importados. Eu não tenho como te responder o porquê, porque eu simplesmente discordo da premissa da pergunta. Não acho que a gente faça vinhos muito mais caros. Acho que poderia ser mais barato aqui, sim. Se você pegar esses vinhos importados no país de origem deles, são muito mais baratos, né, do que o vinho brasileiro é pra gente. Mas aí entra num outro problema. Vinho no Brasil é caro, ponto. Nacional e importado. Que ainda vai continuar, infelizmente, sendo caro por um bom tempo. Próxima dúvida, os vinhos brasileiros competem entre regiões produtoras? Eu vou entender essa pergunta aqui como se os vinhos brasileiros, se a qualidade do vinho brasileiro é ou não competitiva com relação aos vinhos produzidos em outras regiões do mundo. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas em mente. Em primeiro lugar, a gente é um país recente, produtor de vinhos, que ainda não é um clássico produtor. E não adianta a gente dizer que não somos, mas como eu falei anteriormente, principalmente nas faixas mais baratas e intermediárias de preço, até R$150, R$200 aqui no Brasil, e as faixas baratas mesmo, 35, 40, 50, 60 reais,
somos sim competitivos com os vinhos importados no preço que é praticado aqui no Brasil. Mas é claro, a gente ainda não tem os grandes ícones que são, enfim, internacionalmente reconhecidas. As nossas regiões ainda não são tão classicamente conhecidas pelo mundo do vinho. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tem vinho de guarda brasileiro? Tem vinho de guarda brasileiro. Já bebi vinhos com 10 anos, 20 anos ou mais. Bebi um vinho da década de 50, outro dia um Cabernet Franc brasileiro da Serra Gaúcha que estava inteirão. Então existe vinho de guarda, sim, feito no Brasil. Um dos grandes preconceitos sobre o vinho brasileiro que a gente tem é que o vinho brasileiro foi feito para bebê jovem. Não é verdade. A gente faz vinhos tanto bons para bebê jovens quanto vinhos bons de guarda. Depende do vinho, evidentemente que o vinho de guarda vai ser mais caro. E olha, eu vou falar para vocês, a gente costuma pensar, e eu costumo dizer que vinho de guarda necessariamente é velho. Os vinhos com potencial de guarda, alguns dos mais baratos que eu tive a oportunidade de provar, foram brasileiros. Já provei vinho brasileiro tinto que envelheceu bem por menos de R$100, coisa de R$80, R$70. Vinhos que bebidos com 11 anos de idade estavam muito interessantes, muito bem evoluídos. Nossos tintos de Merlot, cortes bordaleses, Taná, eu já provei exemplares que envelheceram muito bem. E acredito que os Syrahs que estão sendo feitos ali em Minas Gerais, em São Paulo, também vão ter um bom potencial de guarda. O que o Brasil precisa para virar um país exportador? Na sequência dessa pergunta tem uma outra também sobre isso, que é: existe algum outro país que consome nossos vinhos? O que o Brasil precisa para virar um país exportador? Estrada, tempo. A gente precisa mais uma vez lembrar que o vinho brasileiro é um fenômeno muito recente, é algo que está começando a acontecer, então a gente ainda não está no mapa do vinho. Se você pegar as principais escolas que estudam vinho internacionalmente, não se fala de Brasil. O único lugar que tem curso de vinho que vai se falar realmente sobre o Brasil é aqui no Brasil. Por quê? Porque é o nosso produto. Mas então é fundamental a gente entender que a gente ainda não tem relevância internacional, infelizmente. Mas isso é um processo que é lento, que é gradual, e que cabe a gente sim fazer um trabalho de conscientização de marca do vinho brasileiro frente a públicos internacionais, frente principalmente a grandes players consumidores, mercado inglês, chinês, estadunidense e por aí vai. Acho que com isso a gente vai começar a aumentar as nossas exportações. A gente exporta sim, mas a gente exporta muito pouco vinho. E de fato, tem muita gente, acredito eu que a maioria das pessoas que consomem vinho por aí afora no mundo sequer sabe que se faz vinho no Brasil. Então a gente precisa ter um trabalho de conscientização de marca. Mas caramba, a gente tem um trabalho tão grande para fazer pela frente aqui no Brasil também, né? Com um consumidor interno, de quebrar preconceitos. E bom, quais são os países, né, que consomem o nosso vinho? A gente exporta vinho para mercado estadunidense, né? Para mercado chinês. Aqui na América do Sul a gente exporta bastante para o Paraguai. Exportava alguma coisa para a Colômbia, né? Países que não são tradicionais produtores. E alguma coisa para o Reino Unido também, até onde eu sei. Mas, mais uma vez, são volumes muito pequenos. Se a gente for olhar a fatia do que eles consomem lá, Brasil é algo ínfimo. Serra Catarinense, Vale dos Vinhedos e Campanha Gaúcha. Quais são as principais diferenças? Vale dos Vinhedos vai se destacar principalmente por vinhos tintos feitos com a uva Merlot predominando, vinhos brancos feitos com Chardonnay e espumantes. A gente vai ter tanto espumantes feitos com Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, quanto também, no Vale dos Vinhedos não, né? Mas, quer dizer, na região do Vale dos Vinhedos sim, na DO não necessariamente, e também moscatéis. E é um lugar que tem alguma altitude, muita chuva e principalmente muita chuva na época da colheita, por isso variedades tintas mais tardias como Cabernet Sauvignon, elas têm alguma dificuldade de amadurecer quando a gente fala de Serra Gaúcha e Vale dos Vinhedos. Justamente por isso a Merlot ela se adapta melhor, porque é uma variedade que não demora tanto de amadurecer. Quando a gente compara com a Campanha Gaúcha ela vai ter um clima mais continental, menos proximidade do mar,
mais seco, vai ter verões mais quentes e, consequentemente, variedades tintas de ciclo mais longo de amadurecimento, que normalmente vão ter mais taninos, mais cor e tudo mais, vão se dar melhor aqui. Então aqui a gente já consegue fazer Cabernet Sauvignon bem, consegue fazer Taná e por aí vai. E a campanha gaúcha é super versátil, na verdade, também se produz muito vinho branco bom de qualidade lá. E Serra Catarinense. Serra Catarinense é a fronteira mais alta do vinho brasileiro, então são vinhos de altitude e justamente por ser mais alto, mais frio também, vai ter uma produção muito legal de vinho branco. E aí, como eu falei, Sauvignon Blanc vai se dar bem, Chardonnays muito legais também, espumantes bem feitos pra caramba. Os vinhos tintos vão ser mais frescos em acidez, tendem a ter menos corpo, não necessariamente, mas tendem por conta, né, disso também. Enfim, seria um básico das diferenças seria isso. E uma última pergunta aqui. No Brasil existe apenas uma denominação de origem, que é o Vale dos Vinhedos. Com tanta coisa boa que se produz, não deveria ter mais? Mais uma vez a gente tem que lembrar, é o tema do Taquei Responde de hoje. A produção no Brasil é muito nova. E quando a gente pensa no novo mundo, né? Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, etc. A gente tem que pensar que o sistema de denominações de origem, de indicações de procedência, né? E a própria questão de descoberta do terroir é algo que está rolando ainda. Claro, nos outros países do Novo Mundo isso já está muito mais avançado, porque são países mais tradicionais que o Brasil. Mas a gente ainda está se descobrindo. Então não acho que o fato de ter uma só DO signifique que a gente não está honrando nossa qualidade. Significa que a gente está tomando o tempo necessário para descobrir o que é legal, quais são as boas práticas que devem ser adequadas em cada região, para aí sim começar a instituir primeiro, né, indicações de procedência e depois denominações de origem outras. A gente já tem algumas indicações de procedência, principalmente no Rio Grande do Sul, tem outras que estão sendo criadas aos poucos, recentemente a campanha gaúcha, o Planalto Catarinense também, o Vale do São Francisco aqui no Nordeste está em processo de aprovação, já está tramitando como indicação de procedência ainda. E acredito que em breve, nos próximos anos, a gente deve sim ter projetos para aprovação de novas denominações de origem, na medida que a gente for aos poucos descobrindo as vocações dos nossos inúmeros terroirs por aí afora. É isso aí! As perguntas do Taquei Responde de hoje foram essas. Espero que você tenha curtido, aprendido mais sobre o nosso vinho brasileiro. E se você curtiu isso, não esquece de deixar sua curtida em algum lugar aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tem aqui embaixo também algum botão para você se inscrever no canal. Quando você clicar nele, vai aparecer um sininho para você ativar as notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá o @AlexandreTaquei, que lá todo dia eu faço caixinha de pergunta para você tirar suas dúvidas e uma vez por semana eu lanço a caixinha do Taquei Responde. Você manda a sua pergunta lá e quem sabe eu respondo ela aqui no vídeo para você. Beleza? Até a próxima!